Vou meter um bocado de água. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a vossa presença e de uma forma especial agradecer aqui aos nossos convidados que se disponibilizaram a estar aqui neste dia para essa mesa redonda que tenho a certeza que irá ser interessante. Antes então de darmos início aqui à nossa mesa redonda, vou fazer aqui uma breve apresentação dos nossos convidados. Berto José Branco Messias, nascido na Praia da Vitória a 1 de junho de 1982. Estudou na Universidade de Coimbra entre 2000 e 2025, onde ingressou na licenciatura em Relações Internacionais na Faculdade de Economia. Durante o período universitário, foi dirigente associativo, tem desempenhado vários cargos na Associação Académica de Coimbra, nomeadamente coordenador do Pelour da Política Educativa em 2003 e vice-presidente em 2004. Foi também senador da Universidade de Coimbra. Em 2020, frequentou também a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Do seu percurso político, entre 2005 e 2008, foi chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e foi presidente da Juventude Socialista Açores entre 2007 e 2013. Nas eleições regionais em 2008, foi eleito deputado à Assembleia Legislativa dos Açores pelo Círculo Eleitoral da Terceira e entre 2008 e 2010 foi vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A 15 de novembro de 2010 foi eleito presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa dos Açores, cargo que desempenhou até 3 de novembro de 2016, sucedido por André Bradford. Nas eleições presidenciais de 2011, Berto Messias era coordenador regional para os Açores do candidato Manuel Alegre, apoiado pelo Partido Socialista. Nas eleições autárquicas de 2021, Berto Messias foi o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal da Praia da Vitória, não tendo ganho a presidência, mas foi eleito como vereador. Entre 4 de novembro de 2016 a 24 de novembro de 2020, integrou o 12º Governo Regional dos Açores, presidido por Vasco Cordeiro, como secretário regional adjunto da Presidência e dos Assuntos Parlamentares. Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira. Nasceu a 11 de agosto de 1979 na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória. Licenciou-se em Serviço Social pelo Instituto Superior Bissaia Barreto, em Coimbra, tendo realizado o estágio curricular na Santa Casa Misericórdia de Angra do Heroísmo, na área das instituições para idosos. Entre 2007 e 2020, desempenhou funções como técnica superior do Serviço Social no Instituto de Segurança Social dos Açores, ao abrigo de contrato celebrado com a Confederação Operária de Xerense. Nesse período, destacou-se também como formadora e dinamizadora de cursos de formação parental no âmbito da educação parental e da intervenção familiar. Filiada no Partido Social Democrata desde 2007, integrou diversos órgãos das suas estruturas regionais. Atualmente é vice-presidente da Comissão Política Regional do PSD Açores. No plano político eleitoral, entre outubro de 2020 e outubro de 2021, foi deputada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. No ano 2021 foi eleita presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. No mandato autárquico de 2021 a 2025, assumiu as funções como vogal do Conselho de Administração da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, presidente da Assembleia Geral da Empresa Municipal Praia Ambiente e da Empresa Intermunicipal Terambo. Após as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, foi reeleita presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Em paralelo, assume funções como presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, presidente da Assembleia Geral da Praia Ambiente e secretária da Assembleia Geral da Terambo. Ricardo Manuel Rodrigues de Barros. Ricardo Manuel Rodrigues de Barros nasceu em Angra do Heroísmo a 20 de junho de 1952. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Fez parte do Conselho Pedagógico de História e da Assembleia de Representantes da Faculdade de Letras de Lisboa. Eleito presidente da MEDA DRGA da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa em 1980. Frequentou o Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, tendo sido eleito presidente da Comissão de Finalistas daquele estabelecimento de ensino. Foi membro da Direção Diocesana da Juventude Agrária Católica e membro da ALTAN, Associação Atlântica de Jovens Líderes Políticos. Membro da Comissão de Honra Nacional da Candidatura do Presidente Mário Soares.
Foi diretor da campanha do Dr. Jorge Sampaio para a região autónoma dos Açores e membro da Associação de Amizade Portugal-Iraque. Representou o Partido Socialista na Conferência para a Paz realizada em Bagdade em março de 1988. Candidato à Câmara Municipal de Sintra em 1979 e à Assembleia Municipal em 1982. É candidato também à presidência da Câmara Municipal da Praia da Vitória em 1985. Foi membro da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo de 1989 a 1993 e membro do Conselho de Fundadores da Fundação República. Membro honorário da Tular Sister City Foundation. Voltou a ser presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo de 2005 a 2021 e presidente do Conselho da Ilha Terceira. Membro fundador da PAS de presidente da Lions Club da Ilha Terceira, presidente do Núcleo da Ilha Terceira da Liga dos Combatentes de 1996 a 1998, foi presidente do Conselho Fiscal da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e presidente do Conselho Fiscal da Cozinha Económica Angrense. Foi também presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa Misericórdia da Praia da Vitória e presidente da Assembleia Geral da Associação de Vinicultores da Ilha Terceira. Membro fundador do Banco Alimentar contra a Fome da Ilha Terceira e vice-presidente da Assembleia Geral da Estécia. Foi presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, membro da Comissão Nacional do Partido Socialista de 1993 a 1996. Foi membro da Comissão Regional do Partido Socialista e membro do Secretariado Regional. Foi também secretário coordenador do Partido Socialista na Ilha Terceira de 1988 a 1995 e presidente da Comissão da Ilha Terceira do PS Açores de 1995 a 1996. Foi membro do Secretariado da Ilha Terceira do Partido Socialista. Foi deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral dos Açores de 1983 a 1988. Foi também membro da Delegação Portuguesa da Assembleia da União da Europa Ocidental e membro da Comissão Eventual para Acompanhamento da Situação de Timor-Leste. Foi membro da Comissão Eventual de Inquérito ao Acidente em Camarate e também membro da Comissão de Defesa Nacional. Deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores de 1988 a 1996 e vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores de novembro de 1996 a março de 1998 e de dezembro de 2000 a novembro de 2014. José Guilherme Reis Leite. José Guilherme Reis Leite, nascido em Angra do Heroísmo a 25 de dezembro de 1943, é um professor, historiador e político açoriano que, entre outras funções, foi secretário regional da Educação e Cultura do Governo Regional dos Açores, deputado e presidente da Assembleia Regional dos Açores e deputado pelo Círculo dos Açores à Assembleia da República. José Guilherme Reis Leite é licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa e doutorado em História Moderna e Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, com uma dissertação intitulada Política e Administração dos Açores de 1890 a 1910, o primeiro movimento autonomista, elaborada sob a orientação do professor Dr. António Henrique de Oliveira Marques. Foi professor efetivo de História no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, cargo que se aposentou. Foi secretário regional da Educação e Cultura no primeiro governo, desde 1966 a 1980, e no segundo governo regional dos Açores, de 1980 a 1984. Foi deputado da Assembleia Regional dos Açores e seu presidente de 1984 a 1992. Foi deputado à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral dos Açores de 1992 a 1999, período durante o qual foi membro da Delegação Parlamentar Portuguesa do Conselho da Europa, 1992 a 1996, e a União da Europa Ocidental, 1992 a 1996. José Guilherme Reis Leite é sócio correspondente da Academia Portuguesa de História, sócio efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa, sócio efetivo da Academia da Marinha e sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, no Brasil. Nos Açores, é sócio do Instituto Cultural de Ponta Delgada, do Núcleo Cultural da Horta, do Instituto Açoriano de Cultura, a que presidiu a direção durante o período de 1985 a 1990, da Sociedade Afonso Chaves e do Instituto Histórico da Ilha Terceira, cuja direção presidiu de 2001 a 2005.
para além de colaborador assíduo da comunicação social açoriana e de reconhecido comentador político, é um reputado investigador de história dos Açores, com trabalhos publicados sobre a autonomia e a sua evolução, como numerosos artigos publicados em revistas de especialidade e comunicações em colóquios e reuniões nacionais e internacionais. Colabora como conferencista convidado com a Universidade dos Açores e com a Universidade do Minho. A 9 de junho de 1989, foi agraciado com o grau de Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Paulo Jorge Abraços Estevão. Nascido em Serpa, distrito de Beja, a 27 de julho de 1968. Licenciado em História via Ensino pela Universidade de Évora. Foi presidente do Conselho Executivo e Pedagógico da Escola Básica e Secundária Mozinte da Silveira entre 2001 e 2008. Foi vice-presidente do Diretório Regional dos Açores entre 1998 e 2000. Foi vice-presidente do Diretório Regional dos Açores do Partido Popular Monárquico entre 2005 e 2010 e presidente do Diretório Regional dos Açores do Partido Popular Monárquico entre 2010 e 2017. Foi deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores entre 2008 e 2024. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Popular Monárquico na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores entre 2020 e 2024. Professor do ensino básico e secundário desde 1994. É coordenador do Partido Popular Monárquico Açores de 2000 até a atualidade. É secretário-geral do Partido Popular Monárquico a nível nacional desde 2024. Atualmente é secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do 14º Governo dos Açores, desde 4 de março de 2024. Bom, assim sendo, passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Secretário, que também tem o papel de moderador para darmos início então ao nosso painel. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que a Sra. Presidente da Câmara Municipal me endereçou para estar aqui presente, para moderar esta mesa que, como acabaram de escutar, tem esta qualidade e toda esta experiência e toda um conjunto de conhecimentos, de debates, de um período bastante longo da nossa autonomia e que será com certeza muito interessante. Depois quero também agradecer também ao Gabinete de Estudos e Projetos da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, que colaborou também para que este evento se pudesse realizar. E depois, finalmente, transmitir-vos que eu tinha planeado colocar um conjunto de questões diversas, mas para que todos tenham a oportunidade, no final, para colocar as questões, para que isto seja verdadeiramente também um debate, vou colocar questões iniciais em que serão questões abertas para que os nossos convidados possam realmente transmitir e escolher e selecionar os conteúdos que querem transmitir e depois terão a oportunidade, numa segunda ronda, já dirigirmos diretamente para o público ter essa oportunidade de colocar as questões que considerarem até na sequência das intervenções iniciais, com certeza que vos surgirão questões, dúvidas e curiosidades. Dizer também ao Sr. Deputado Berto Messias, com quem partilho o Parlamento como deputado e às vezes como governante, agora ao contrário, como governante e ele como deputado, também dizer que encontro-me pela primeira vez como moderador e, portanto, dizer que serei absolutamente isento no desempenho destas funções, até porque, como teve a oportunidade de verificar esta semana, eu, perante o contexto em que me encontro, vou repetir aquela frase que o jornalista disse ao Mourinho. Então, como vê, ninguém me quer. E por isso... Mas o Mourinho querem mais do que o meu amigo. Exatamente. E por isso pode ter a certeza absoluta que farei este trabalho com absoluta isenção. E eu penso que o doutor José Reis Leite já terá recuperado o fogo, não é? Já terá recuperado o fogo e, portanto, coloco-lhe as questões que eu tinha para referenciar. Portanto, como vimos através do seu currículo, tem uma experiência logo no primeiro governo. Queremos saber que dificuldades eram essas, devem ser enormíssimas. Eu vejo agora que já está tudo montado e são as dificuldades que nós temos todos os dias para ultrapassar. Imagino
para quando se tem que montar um governo, se tem que montar uma administração, se tem que criar infraestruturas, bom, podem ser dificuldades inauditas. Uma experiência, uma descrição desses tempos iniciais, também no Parlamento, o debate parlamentar, não existia essa experiência. Como é que foi a criação desse debate e dessa cultura política nos Açores, da cultura do debate autonómico nos Açores? Já acho bastante interessante. E também, para deixar esta parte para poder transmitir a mensagem que considerar conveniente, também o que é que considera que neste momento, face à conjuntura nacional, face à situação que estamos a enfrentar, também se é o momento de propor, de fazer um conjunto de alterações constitucionais. Já vimos que da parte dos diversos protagonistas será difícil uma alteração constitucional, a conjuntura política é o que é. O que é que considera que neste momento, em termos de debate autonómico, quais são as nossas prioridades, o que é que devemos fazer, quais são a seleção de temáticas que devemos fazer? Eu sei que é muito alargado, mas é exatamente para dar a oportunidade para abordar esse conjunto de assuntos. Senhora Presidente, meus caros colegas de mesa, minhas senhoras, meus senhores, senhores autoridades, bom, perante esse cardápio, preparem-se para amanhã de manhã tomarem um pequeno almoço. Vamos ficar aqui. É mais ou menos 10 minutos, 15 minutos. O meu poder de síntese não chega a tanto. Bom, eu vou começar por pedir desculpa pelo meu atraso. Houve aqui um descuido da minha parte e depois cheguei a tarde e más horas. Agradeço muito à Sra. Presidente da Câmara, ser convidado já há muito tempo, isso foi a causa da demora, para eu poder aqui estar hoje e falar e debater aqui com os meus colegas e amigos estas questões que foram aqui postas. Bom, isto quando ouvindo estes currículos, já se foi tanta coisa, já se passou por tantas circunstâncias, só quer dizer uma coisa: estamos velhos, e eu mais velho do que vocês todos. Bom, a primeira pergunta, ou a primeira sugestão, relaciona-se com tempos históricos. Já passaram à história, ou são memórias, ou então é função de historiador. Mas o problema é muito interessante, e como estamos a debater questões relacionadas com os 50 anos da autonomia constitucional, nada melhor do que recordar como é que se chegou a esse degrau. Isto não foi de repente que se lembraram de que, olha, os Açores e a Madeira devem ter uma autonomia política constitucional, vamos então tratar disso. Isto foi uma longa evolução, num tempo muito conturbado, extremado, e chegou-se realmente a um ponto não digo de briga, mas de alguma tensão entre... Isto é mal começar, quando se dizem começar pelo princípio. Havia um orador aqui no século XIX, em Angra, que era muito conhecido por fazer longuíssimos discursos, em qualquer circunstância falava durante 2 horas, se fosse preciso. E no Faial é pior. E num belo dia que estava a fazer um brinde, e já ia em meia hora, disse: eu estou a falar demais, o melhor é começar pelo princípio. As pessoas entraram em pânico, efetivamente. Bom, eu não quero começar pelo princípio, mas queria chamar a atenção de uma questão que, e agora falarei mais como historiador, que me entusiasma e que acho que é preciso, é que quando começou o debate na Assembleia Constituinte sobre a comissão que se tinha feito para discutir e para apresentar uma proposta para a autonomia política constitucional para as regiões autónomas, na região autónoma dos Açores, as bases já estavam lançadas, porque os governadores civis já tinham sido demitidos, os distritos já tinham sido evaporados da Constituição, e já tínhamos um governo para os Açores, que era a célebre junta governativa.
lembram-se os mais velhos como é que se chegou a esse ponto, e há uma data que é, não se pode afastar, de que levou a essa situação, que foi o 6 de junho de 1975. Bom, quer se goste, quer não se goste, foi aí que começou. Como já disse há pouco, as questões estavam extremadas, porque tinha havido uma série de erros, na minha opinião. O historiador não pode dizer que há erros, a história não tem erros, mas tinham-se ignorado as circunstâncias e a maneira, enfim, a idiosincrasia, como se diz, um palavrão assim, do que eram os açorianos. Bom, e de um belo dia aconteceu com o 25 de Abril, o que aconteceu com todos os golpes. Ninguém se lembrou que existiam ilhas no meio do Atlântico não portuguesas e que também tinham que ser atendidas. E durante meses não houve nada. Os senhores governadores civis, os que eram açorianos, estavam cá ficaram. Os que não eram açorianos foram-se embora, e os senhores secretários regionais do governo civil, nos termos da lei existente, passaram a ser governadores civis ou a fazer as funções de governadores civis. E assim se viveram meses. Até que um belo dia chegou cá um senhor capitão e não digo 5 minutos, mas em 7 minutos nomeou os governadores, fez um discurso e foi-se embora. Ficou um caso arrumado. E toda a gente se acomodou àquela situação. Até que as coisas começaram a correr mal. E quando começaram a correr mal, extremaram-se as posições. Nessa altura, preciso também abrir um parênteses. Salvo raríssimas exceções, toda a gente era de esquerda. O problema era saber, dentro da esquerda, qual era o nivelamento. Não havia ninguém que se atrevesse a dizer que era de direita. E os que disseram que eram de direita acabaram no exílio, como nos lembraremos. Bom, dando um salto no tempo, as eleições para a Assembleia Constituinte, que nem todos queriam que tivesse existido e que muitos puseram algumas dificuldades a que ela se realizasse, nos Açores foi uma surpresa, porque havia 2 grupos que estavam manifestamente nos extremos. Os governadores civis e o seu grupo, e os seus adjuntos e os seus planeadores eram contra qualquer autonomia, eram muito mais contra qualquer autonomia política e eram contra o fim dos distritos e, acima de tudo, no íntimo, deviam ser contra as suas demissões. Mas isso aí, estou a fazer um juízo de valor. Do lado oposto, também não se entendiam todos muito bem, mas estavam mais próximos. O então PPD tinha lançado uma proposta de autonomia política para os Açores, constitucional, democrática. Esta questão da democrática é importantíssima, porque todos falavam em democracia, mas falavam em coisas completamente diferentes uns dos outros. Eram democratas os comunistas, eram democratas o MDP-CDE, toda a gente era democrática. Simplesmente quando se chegava à conclusão do que era a democracia, uns entendiam que devia haver uma Constituição e que devia haver eleições para fazer a Constituição, e os outros diziam que isso não era preciso porque o povo é que mandava e a democracia devia ser uma democracia direta e popular, que levou, enfim, a situações extremas. E tinham os governos provisórios, que tinham começado por ser governos de tecnocratas,
um belo dia também desapareceram e apareceram governos políticos que entendiam que tinham o apoio da rua, o apoio popular, e que tinham legitimidade para transformar o sistema político nacional. Bom, isto tinha levado à constituição de grupos de pressão na rua, perseguições, enfim, é um golpe típico do que era o comunismo do século XIX. Iam-se comendo uns aos outros até que ficaria só um. Isso levantou uma grande controvérsia. E quando se deu as eleições, eu julgo que os partidos da extrema-esquerda perceberam que iam perder as eleições e trataram de montar uma teoria. O voto para a Constituinte, por muito que fizesse uma maioria, essa maioria não tinha legitimidade para a usar para outras funções que não fossem a Constituinte. Ao contrário do que eles tinham feito, evidentemente. Bom, perante aqueles resultados, é preciso agora aqui abrir um parênteses, porque as coisas não se percebem, eu não quero usurpar, mas é preciso ter em consideração que os militares, os capitães de Abril, como ficaram para a história, não estavam minimamente também de acordo uns com os outros. E se não fosse isso, no caso dos Açores, isso tinha sido, as coisas tinham ocorrido de outra maneira. Depois havia um partido, que era aqui dos meus amigos das extremas, que, como ainda hoje, para sermos justos, estão sempre no fio da navalha. Uns são bons, os outros também não são maus. Uns são bons, mas os outros também não são maus. E conforme as circunstâncias, lá se vai remando a favor de uns, a favor de outros. Isto é importante para um elogio que quero fazer ao Partido Socialista. Ao Partido Socialista, os tais que estavam mais para o lado da Constituinte. Os militares nos Açores tinham um comandante-chefe que no fundo era a autoridade máxima e que no ano e nos meses das eleições para a Constituinte tinha sido mudado e tinha chegado um novo comandante-chefe. O novo comandante-chefe era o general Altino de Magalhães, enfim, que ficou na história açoriana. Cada um agora julga as medidas que ele tomou pelos seus parâmetros. E quando saiu os resultados em que os Açores elegiam 6 deputados, se bem que pelos 3 círculos que existiam, porque não havia lei eleitoral diferente, diziam 6 deputados, 3 por Ponta Delgada, 2 por Angra e 1 pela Horta. E quando chegou aos resultados finais, o PPD tinha tido uma vitória esmagadora, tão esmagadora que assustou, julgo eu, os mais lúcidos, e aí é que vai entrar no Partido Socialista, os mais lúcidos dos políticos nos Açores, porque não convinha de forma nenhuma aos Açores que só um partido é que tivesse ganho todos os lugares na Assembleia. E tínhamos consciência. Eu digo tínhamos porque nessa altura fazia parte da direção do PPD. Tínhamos consciência que não nos servia de nada ficar isolados com a nossa grande vitória esmagadora no meio da Assembleia da República. Era a mesma coisa que confessar que íamos ser derrotados logo na primeira volta. Era preciso fazer uma catequese junto dos partidos que tinham ganho a Constituinte para que eles apoiassem as propostas dos Açores. Bom, aqui entra o nosso amigo Jaime Gama, que na altura era, não digo odiado, mas era um persona non grata, principalmente na terceira. Mas o Dr. Mário Soares,
toda a gente que o conheceu sabe que não lhe faltava perspicácia e para perceber como é que as coisas deviam funcionar. Deslocou-se vezes sem conta aos Açores. E principalmente à Terceira. Vinha tentar formar uma consciência. O Dr. Márcio não era muito um autonomista, mas a autonomia servia-lhe para ele não perder o pé nos Açores. E apresentava como deputado no Círculo de Ponta Delgada, que era mais fácil de poder ganhar, porque havia mais gente, mais votantes e contava-se os votos de uma maneira que também favorecia a oposição, mas queria que os outros núcleos do Partido Socialista na Terceira e no Faial apoiassem o Dr. Márcio Soares, coisa que não aconteceu na Terceira, porque isto não é matéria discutível, é um facto histórico. E o PPD tinha percebido, não digo que fosse fazer campanha pelo Jaime Gama, mas que tinha toda a vantagem de que o Jaime Gama fosse eleito para os Açores. Entretanto, voltando aos militares, o novo comandante-chefe, que era um homem da parte conservadora enfim, um homem do 25 de novembro, para falarmos agora em termos... não tinha a certeza de que a sua posição nos Açores lhe permitisse dizer que uma ordem que ele desse seria obedecida por todos os militares. Isto é, nu e cru, e julgo que foi por isto que ele nunca quis explicar qual tinha sido a sua atuação. O PPD, em Ponta Delgada, contra a opinião do PPD na Terceira, diga-se em abono da verdade, resolveu pedir uma audiência ao novo comandante-chefe, e essa audiência, que está hoje em dia historiada, era muito interessante, porque começou por dizer ao general que não lhe vinha pedir licença para nada, mas que o vinha informar de que o seu programa, que queriam ver entrar em vigor, porque tinham tido uma maioria esmagadora nos Açores, passava por demitir as autoridades anteriores, que tinham sido derrotadas. Por culpa delas, também diga-se a verdade, por questões administrativas, não tinham que aparecer a defender soluções. Pensava eu e pensava muita gente. E que os distritos deviam acabar. E que os governadores civis, não devia haver novas nomeações de governos civis, e que devia haver um governo para governar as ilhas todas dos Açores. Disseram isto ao dito, não se mostrou entusiasmado, também compreendo porquê, e que lhes pediu, nesta altura não havia pedidos, exigiu que as coisas não fossem tão rápidas. Bom, o PPD decidiu e informou o general de que, se não era possível resolver o problema pelos meios pacíficos, digamos assim, apelaria para a rua, que era uma coisa também que estava muito na moda. Ia para haver uma manifestação de apoiantes das suas propostas. Também estava na moda. As coisas resolviam-se nas urnas, mas também se resolviam na rua. O 6 de junho. O 6 de junho foi uma surpresa para toda a gente, principalmente para o PPD, que nunca julgou que aquilo fosse uma coisa tão espetacular. No fundo, era uma revolta popular. Bom, também é preciso abrir aqui um parênteses para uma outra componente que, teoricamente, não apoiava a autonomia, porque apoiava a independência dos Açores. Ora, a autonomia era precisamente uma espécie da cenoura do coelho. Não, a independência, nem pensar nisso, mas uma autonomia política é possível. Não se sabia muito bem o que era uma autonomia política, era uma coisa... Havia já pela Europa
propostas nesse sentido e que se sabia muito bem o que era. Mas mesmo assim eram muito diferentes das nossas. A Espanha tinha as nacionalidades, a Itália tinha uma história muito conturbada da unidade. Os que fizeram a Europa, foi os que fizeram a Itália, os próprios Garibaldi e outros. Nós fizemos a Itália política. Agora os italianos têm que fazer a Itália. Bom, porque eles não queriam. De Nápoles para baixo aquilo era a África, eram os selvagens, não a Europa. A Itália era para ser só o norte da Itália. Bom, os independentistas tiveram um papel também muito importante. E tiveram um papel muito importante, eu não quero agora, enfim, estar a fazer a história da FLA e dessas coisas, porque para isto é um pouco irrelevante. Os militares perceberam, o Conselho da Revolução percebeu de que a situação dos relacionamentos com a NATO era uma matéria que tinha que ser decidida. Ou Portugal queria ser da NATO e, como tal, não podia ter sonhos de fazer uma república socialista e popular em Portugal, ou não queria ser da NATO, ou queria ser da NATO e, como tal, tinha que ter uma solução moderada e europeia, enfim, no fundo burguesa. Bom, lembram-se, os que são mais velhos, lembram-se nessa altura de que o Partido Comunista dizia, em alto e bom som, nunca haverá uma democracia burguesa em Portugal. Era uma declaração de guerra, evidentemente. E os militares também dessa época, alguns deles sofreram isso, porque nas reuniões da NATO, Portugal estava os generais portugueses estavam de quarentena. Havia reuniões em que os generais portugueses não podiam estar presentes e não tinham acesso à documentação secreta da NATO. Isso fez também que realmente os militares tivessem uma situação difícil. Isso foi muito importante para nós, porque o general Altino de Magalhães pertencia a esse grupo. Chegou cá e encontrou um grande adversário, o célebre, depois almirante, na altura comandante. Eu sou muito paisano, de forma que às vezes tenho dificuldade nestas postos que era o depois almirante como é que ele se chamava? Ritu, qualquer maneira que se opunha ao dito general. Bom, o que é que aconteceu? O governador civil de Ponta Delgada, que era o chefe da banda, demitiu-se perante a revolta popular. E diretamente da janela para o povo: não me querem, eu vou-me embora. O general mandou embora, isso é uma coisa que também está provada, mas que foi, durante muito tempo não foi nunca dita. É verdade, e precipitadamente, as forças que tinham ganho a eleição trataram de proibir e de expulsar os comunistas e os padres progressistas, e isso também é tudo verdade, e não deviam ter feito, porque isso também os prejudicava a eles, deixavam de ter oposição. E o senhor general, mais pela calada, mandou embora a maior parte dos oficiais que tinham sido destacados para os Açores e substituídos pelos açorianos. Isto é, tomou as rédeas do poder. E depois de tomar as rédeas do poder, é que disse que sim ao PSD nas suas exigências. Por isso é que eu queria dizer que quando se reuniu a Assembleia Constituinte na matéria dos Açores, os Açores já tinham implantado as suas, e eu fico por aqui e não respondo para já à sua pergunta. Não. Eu gostava que os presidentes do Parlamento fizessem gestão
que eu fiz agora também, da moderação, porque eu durante muito tempo a tolerância era para aí 2 ou 3 minutos. Pois, mas é que as minorias sofrem muito. Exatamente. Mas quando eu cheguei ao Parlamento, a herança dos mais antigos, quando eu cheguei ao Parlamento em 2008, o tempo era livre, ou seja, podia-se falar o que se quisesse. E acabou 3 meses depois de eu chegar. Acaba sempre uma perseguição. É uma perseguição mesmo. Porque 3 meses depois, então não havia limite de tempo, agora já há limite de tempo. E portanto já não podemos usufruir dessa liberdade. Essa é a liberdade que me deu agora. Eu agora quero colocar uma questão do mesmo âmbito, ou seja, com a experiência que teve também na Assembleia da República, ainda em 1983, penso eu, e que teve a oportunidade de verificar. Eu tenho alguma curiosidade, como é que os assuntos autonómicos, que agora eu tenho a experiência do que significa agora o debate na Assembleia da República, nós também temos agora a capacidade de remeter antepropostas, acompanhamos o processo legislativo, mas há uma série de dificuldades, para não descrever mais, que nos sucedem atualmente, que limitam um pouco nomeadamente, por exemplo, o agendamento, não é? O agendamento, como não temos lá ninguém a agendar as propostas que são enviadas por parte do Parlamento dos Açores, elas ficam ali na gaveta durante meses e meses. Portanto, a questão é como é que era visto o debate autonómico na Assembleia da República, e também sei que nos primeiros tempos da autonomia, nas primeiras eleições, também esteve cá, também participou na atividade política e nestas primeiras eleições já vimos que era duro, era mais do que atualmente, embora eu acho que os tempos estão a piorar. Vamos ver, os tempos estão a piorar do ponto de vista da agressividade na política. Mas, de qualquer das formas, gostava que deixasse esse testemunho desses primeiros tempos e como é que o debate autonómico acontecia e sucedia e influenciava no âmbito da Assembleia da República, que, quando esteve, penso que seria o bloco central, ou seja, a coligação entre o PSD e o PS, era o primeiro-ministro, o Dr. Mário Soares. Mas só com... Não, é uma emenda, é uma sugestão. Hoje em dia, essas iniciativas incómodas não vão para a gaveta. Baixam a comissão e nunca mais saem lá. Não, saem. Agora, por exemplo, temos 3 ou 4 que estão lá na gaveta há 4 ou 5 meses. Temos essa dificuldade. Tenho a certeza que vão sair da gaveta? Isso... Isso é que é o problema. Isso agora... Bem, muito obrigado. Antes de responder às questões que me colocou, quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, portanto, ao Sr. Secretário, cumprimentar também o Torres Leite e o Berto Messias. E, obviamente, as autoridades civis e religiosas presentes e todos os meus amigos, e dizer-vos que eu gostaria de começar um pouco antes do período que me é referido, ou que é referido, e dizer, portanto, que no dia 25 de Abril eu estava, portanto, em Lisboa, era um recém-formado aspirante miliciano, a aguardar o início do curso de Minas e Armadilhas, que tinha sido presenteado como se fosse, digamos, uma situação, portanto, que me fosse querida ou que me fosse sequer, portanto, desejada. E, digamos, logo pelas 7 da manhã, portanto, o Jorge Valadão, que estava no lar onde eu estava, veio-me chamar a dizer que os militares tinham que ir para o quartel. Eu fardei e fui direto, porque era obviamente perto do sítio onde eu estava, para o quartel-mestre-general. E no quartel-mestre-general estavam 2 aspirantes do meu curso, o assaltante e o assaltado. Obviamente que o assaltado estava mais branco do que o assaltante. Todavia, digamos, como éramos do mesmo posto, não podia, digamos, apresentar a eles, temos ali uma mena cavaqueira, depois foi embora. Mas a questão é só para referir o que era, o que aconteceu no 25 de Abril relativamente à estrutura militar, excetuando o que aconteceu no Terreiro de Passos. Todas as estruturas militares colapsaram. E o que é verdade é que o quartel-mestre-general naquela altura estava reduzido a 2 aspirantes, que era no fundo o coração, no fundo, se quisermos, pelo menos do Exército. E penso que, digamos, o que fez de facto a diferença foi a revolta popular
naquele dia. E toda a gente, portanto, naquela altura, portanto, abraçou o 25 de Abril. E não havia forma de recuo já de qualquer tipo de forças que quisessem resistir. O que se passa a seguir é completamente diferente. E, digamos, obviamente se reflete nos anos seguintes, nomeadamente nos governos provisórios e nos sucessivos problemas, portanto, que afetaram uma grande parte da população, como aqui já foi referido, o PC querer, digamos, governar, portanto, de qualquer forma feitio, e não só, e depois, digamos, a própria cisão que houve entre os diversos grupos de militares que, de alguma forma, portanto, representavam as forças armadas. Posto isto, diria que aqui nos Açores, como foi referido pelo professor Reis Leite, a situação não era pacífica. A situação, enquanto que na terceira, a FLA, a partir dos anos 78, 79, praticamente desapareceu. Em São Miguel permaneceu até meados quase dos anos 80. E enquanto que, digamos, aqui, de facto, era um grupo, lembro, por exemplo, em 75, quando fui comprar o meu primeiro carro, tendo acabado de regressar de Angola do serviço militar, fui comprar ao Rolpaim, que era um dos expoentes máximos da FLA. E entrei para o gabinete dele por volta das 2h30, 3 horas, e saí à volta das 7 horas com o quartel-general da FLA todo reunido. Tudo pessoas que eu conhecia perfeitamente bem, que estava perfeitamente à vontade, que me queriam convencer a ser, digamos, mais um do lado deles. Obviamente que não me convenceram, obviamente, portanto, que estive perfeitamente à vontade porque os conhecia a todos, apesar de uma das formas de me convencer era dizer que eu podia ser, imagine-se, naquela altura e o cuidado que tinha, um futuro ministro do novo governo dos Açores, um governo independente. Bem, foram um período, portanto, relativamente complicado, com queima das sedes, etc., do PC, etc., mas, apesar de tudo, não tinha nada a ver com o que se passou em São Miguel e que digamos, ficou durante mais alguns anos e que foi, digamos, bastante complicado. Estou-me a lembrar de uma vinda aos Açores do Dr. Almeida Santos, que foi colocado num avião, portanto, e foi, digamos, naquele dia para, digamos, Santa Maria, para depois regressar a Lisboa, e um elemento do PS o acompanhava, apesar de ser irmão de um grande dirigente, portanto, do PSD, que estava, digamos, a ver a manifestação, andou no chão a levar pontapés de toda a gente que estava naquela manifestação. Portanto, a situação era completamente diferente entre o que se passava em São Miguel e o que se passava nas restantes ilhas. E posso dizer nas restantes ilhas. Todavia, portanto, foi um período que a democracia foi ganhando espaço, como também já aqui foi referido, e bem, e o primeiro governo regional tinha pela frente, portanto, uma missão hercúlea, porque não havia senão o aeroporto de Santa Maria, o de Ponta Delgada, o da Terceira e, na altura, portanto, o do Faial, perdão, e o das Flores. Tudo o resto, portanto, foi feito de novo. Tudo o resto foi começar do zero. Eu recordo, em 1977, a primeira vez que fui à Graciosa, fui a convite da Dr. Mercedes Coelho, levei a minha mulher e o meu filho, que era bebê. Tinha que ir no Ponta Delgada e regressar no Ponta Delgada. Eu tive a sorte, entre aspas, como é óbvio, de ter havido um acidente de moto e o helicóptero foi buscar, portanto, o ferido e eu apanhei a boleia e vim-me embora, porque aquilo era, de facto, pouco apetecível. Pouco apetecível porque não havia restaurantes, não havia, portanto, nada com que a pessoa pudesse, de alguma forma, ter a vantagem de poder também convidar quem me tinha convidado para a casa dela. Mas, pronto, digamos, tal como aconteceu com essa ida à Graciosa, aconteceu depois
no princípio dos anos 80, com uma ida tanto ao Corvo com o Dr. Mário Soares, onde também a situação era idêntica. Recordo de termos ido de barco e a viagem ter sido uma viagem normalíssima. O regresso foi uma viagem bastante complicada. Mas o que é verdade, e digamos respondendo um pouco também ao desafio do Dr. Reis Leite, é que de alguma forma a nível nacional as coisas tinham estabilizado. Tinha passado o período pré-revolucionário, os governos constitucionais, embora com algumas dificuldades e com uma queda, sobretudo, com a morte de Francisco Sá Carneiro, que, digamos, abalou imenso as estruturas nacionais na altura. Eu digo isso porque depois tive a sorte de fazer parte de várias comissões de inquérito ao acidente de Camarate e de poder ver, digamos, a forma como, na altura, os velhos republicanos do PS e do PSD eram forças que, de alguma maneira, defenderam de forma sábia a democracia. Porque, sabendo que não havia razões objetivas para dizer foi para fulano e foi Beltrano que fez este atentado, o melhor foi dizer, isto não sabemos como é que foi e acabou por aqui. Foi um acidente. Por isso, digamos, começou, durante vários anos, se chamou o acidente de Camarate. Não foi. Não foi. Foi um atentado. O atentado, o que é verdade é que não se chegou a saber quem é que o tinha feito, mas não há dúvidas absolutamente nenhumas que terá sido um atentado, porventura, e agora digo porventura, dirigido, portanto, ao Adelino Amaro da Costa. E dirigido ao Adelino Amaro da Costa porquê? Porque, digamos, Sá Carneiro embarca naquele avião à última da hora, não estava previsto, portanto, a ida dele. Adelino Amaro da Costa era Ministro da Defesa e o Adelino Amaro da Costa, portanto, tinha, digamos, um processo bastante complicado contra, digamos, o tráfico de armas. E parece, digamos, ter sido daí que poderá ter vindo, e digo, continuo a dizer poderá, porque ninguém o pode afirmar de forma clara e inequívoca, mas poderá ter sido por essa via que o atentado foi perpetrado e, portanto, aconteceu. Fora isso, na Assembleia tínhamos, de facto, velhos republicanos a todos os níveis, inclusive do próprio CDS. Eu recordo de uma atitude que me marcou. O líder do CDS na altura era o professor... Recordam, por favor, portanto, agora de uma branca. Freitas de Amaral? Não, mas depois disso... Adriano Moreira. O Adriano Moreira. O Adriano Moreira, portanto, era uma pessoa marcada por ter sido do governo de Salazar. Foi ministro. E, portanto, digamos, condicionado na sua ação. E faz uma intervenção, já não me recordo a propósito de quê, e o Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, tinha sido Presidente da Assembleia da República, levantou-se para, digamos, responder àquilo que ele tinha acabado de dizer. Devo dizer que a minha bancada gelou porque o Teófilo já era um homem com a sua idade e não sabíamos o que ia dizer. E, no fundo, o que o Teófilo fez foi a reabilitação da personalidade do professor Adriano Moreira. Dizendo da basicamente... maçonaria. Diga? Da maçonaria. Não. Agora aqui Não. Secretos. Eu Não. sei que é secreto. Não. Ai, não. Não, aliás, isso é demonstrável quando se lê todos os documentos. Não se lembra de ver. Nessa altura não tem. Não se lembra de ver o Adriano Moreira assim, a fazer assim, o gesto, Mas qual gesto? na Assembleia da República? Qual gesto? O meu amigo não é da maçonaria, por isso não conheço os gestos. Tá bom, mas diga lá, está muito interessante a sua leitura dos acontecimentos. Mas, bem, então, enfim, o que o Teófilo Carvalho dos Santos disse... Também não era da maçonaria.
Bem, Ideia. sairá se era da maçonaria ou se era do Opus Dei, não faço a menor ideia. Portanto, Talvez enfim, fosse Opus Dei. fosse do que fosse. Portanto, a questão é que o Teófilo Carvalho dos Santos levantou-se e disse o seguinte: este senhor pode ser de outro partido, pode ter outras ideias, todavia nunca traiu os seus amigos e foi sempre uma pessoa, portanto, de coluna vertebral, portanto, irrepreensível. Portanto, foi, digamos, uma atitude que eu guardo para todo o sempre. Foi um gesto bonito, foi um gesto que os velhos republicanos, portanto, muitas vezes utilizavam na Assembleia. Tive o gosto, ou tive a honra, se quisermos, portanto, de ter, naquela altura, velhos republicanos em todos os partidos, PSD, PS, sobretudo, portanto, e também, digamos, alguns do CDS. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Adelino Amaro da Costa, que não apanhei já como deputado, mas de uma discussão em plenário com o Jaime Gama, em que, na circunstância, o Adelino, portanto, ganhou ao Jaime Gama, e depois cá fora, portanto, enfim, na brincadeira, dizendo, portanto, hoje ganhei eu, portanto, outro dia ganhaste tu, mas com civismo, com outra forma de estar que eventualmente não encontro hoje. Infelizmente, portanto, me desculpe o senhor deputado Humberto Messias e, portanto, o senhor secretário, mas eram outros tempos e penso que, digamos, gente de outra têmpera. Gente que tinha a vida feita de um modo geral, gente que não estava na política estava na política apenas para servir, não era para se servirem. E isso fazia, portanto, a diferença, e isso significou para mim, portanto, uma aprendizagem que levarei enquanto for vivo. Não diria que fiz grandes amizades, mas teve muita gente que me ensinou o que era ser democrata e o que era servir a população nos cargos para os quais podemos ser eleitos ao longo da vida. Muito obrigado. Isto sem moderador é realmente difícil, porque as respostas são mais interessantes que as perguntas que eu fiz, mas ninguém me responde às minhas perguntas. Vou fazer uma tentativa. Eu vou fazer uma tentativa. À primeira pergunta. Em nome da nossa amizade e da permanência que tivemos os dois ao mesmo em simultâneo no Parlamento dos Açores, a questão é esta. Que tem a ver com a preocupação que o Governo Regional tem e a generalidade de quem está a acompanhar este processo, que tem a ver com o processo de descentralização de competências que o Governo da República está a fazer a nível do território continental do país e que aqui nos Açores não está a ser feito. E a verdade é que quem acompanha as dotações das câmaras municipais do território continental vê que há um desfazamento cada vez maior. É evidente que têm mais competências em diversas áreas, mas a verdade é que também quem olha para os orçamentos vê que as câmaras municipais dos Açores estão a ficar quase câmaras de segundo nível, porque a diferença, o crescimento das dotações das câmaras municipais do território continental é quase exponencial, e aqui há crescimento, mas residual. A questão é, e isso afeta, por isso a questão está ligada ao processo autonómico, porque se aqui existisse o mesmo processo, ou seja, também uma descentralização de competências e a atribuição de competências às câmaras municipais, era o Governo Regional que as perdia. E da parte do Governo da República também acha que o Governo da República também acha que as deveria pagar. Por isso, a questão é como é que as câmaras municipais dos Açores estão a acompanhar este processo, qual é a vossa posição? Há uma proposta agora também para majorar as câmaras dos Açores no âmbito da nova lei do poder local, da lei das finanças locais. Como é que estão a acompanhar este processo? Quais são as expectativas? Quais são as propostas? Muito bem. E de que forma é que isso pode afetar o processo autonómico? Muito bem. Agradecendo desde já a presença do Sr. Secretário e ter aceito o desafio para estar connosco neste momento, não só organizado pelo município, mas também
pelo Governo Regional, e por isso dá-nos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e refletirmos sobre estas questões da autonomia e destes 50 anos passados. Eu vou-me comprometer em responder à sua questão, em não fugir dela, mas se me permitem, não posso deixar de cumprimentar também todos os presentes, autoridades que se disponibilizaram para estar connosco e entidades também, e os colegas de painel. Eu há pouco, antes de nós começarmos o nosso momento, chamemos-lhe assim, me disse aqui ao Sr. Secretário que tinha estado a refletir, sim, porque às vezes temos que parar para refletir, de que nós íamos falar hoje da autonomia, que íamos ter aqui, se calhar podia e posso considerá-los, que eles não se vão ofender, 2 pais da autonomia e 2 filhos. E, portanto, eu tendo vindo depois, sou felizarda mediante aquilo que ouvimos aqui já ser dito, um percurso difícil para nós podermos estar onde estamos hoje. E, efetivamente, comecei também um percurso político através da Assembleia Legislativa Regional, onde nos cruzamos e nos conhecemos, e foi um grande momento de aprendizagem e que depois trilhou o caminho para poder estar agora com esta posição de autarca e assumindo uma responsabilidade diferenciada. Nunca deixo de acompanhar e de perceber aquele que é o percurso que é feito a bem, não só dos Açores, mas também das autarquias. E perante a questão que me coloca, posso dizer-lhe que não foram há muitos dias um momento que foi gerado na Associação de Municípios e onde eu assumo o papel de Presidente da Intermunicipal, de que refletimos em conjunto com a Associação Nacional de Municípios relativamente a esta descentralização das competências que me questionou e que, quando faço uma ponderação e olho para a forma como os municípios têm evoluído e têm tido muito mais do que se calhar seria expectável terem como responsabilidade, recebermos essa descentralização deverá caber depois não só ao Governo Regional, mas também ao Governo Central, garantirem de que o envelope financeiro virá acompanhar essa mesma descentralização de competências. Isso é impossível. Se me diz que isso será impossível, não é? Ou difícil, nenhum município dos Açores neste momento está disponível para assumir mais do que já faz agora. Nós muitas vezes nos substituímos por questões de solidariedade, porque vemos e reconhecemos as necessidades. Mas, como disse, e bem, as questões orçamentais dos municípios não são fáceis. E estão aqui vereadores que sabem que não é fácil. Está aqui também um presidente de junta que sabe que dentro da sua comunidade a forma como tem que trabalhar com um orçamento pequeno e na dependência que também tem do município, nós fazemos chegar aquilo que podemos. E, portanto, nós não podemos alargar mais o leque de responsabilidades sem a devida compensação. E, portanto, essa será uma discussão, que acredito que será difícil, uma batalha dura, e na qual eu não me vou inibir também de dizer o que penso, porque até acho que em termos estratégicos podia ser muito funcional. Em termos funcionais poderia vir a ser muito benéfico, mas não perante os orçamentos que nós temos para gerir. Isso é literalmente impossível. Toda a gente diz mal dos orçamentos, menos o Ministro das Finanças. Pronto. E eu vou ter essa fama. Muito obrigado, desde logo, por responder à questão. Eu agora tenho, para o Sr. Deputado Berto Macias, tenho as questões mais fáceis. Fez muito bem. A primeira é, como eu ainda não ouvi a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, é exatamente sobre esta questão, ou seja, em relação à questão da descentralização de competências
em relação a este processo, qual é a posição, quer dizer, do Beto Messias, que eu sei que está aqui em representação individual, em relação a este processo de descentralização. A segunda questão, que é em relação à lei das finanças locais, eu sei qual é. Mas em relação a este processo, como é que deve começar-se o debate já? De que forma? Com que princípios? Com que enquadramento? Portanto, a vossa posição sobre esta matéria. A segunda questão tem a ver também com o processo autonómico. Desde logo, nós encontramos numa situação em que a autonomia e a reivindicação de mais competências em muitas áreas é evidentemente algo que é fundamental, mas é preciso pagar e é preciso ter a capacidade de exercer essas competências. E nós, neste momento, como se sabe, encontramos também numa situação em que muitos dizem que para quem mais competências não temos dinheiro para as poder exercer. Mas o também, seu colega de coligação, Ministro das Finanças Local, acha que está tudo muito bem. Pois, não nos falta dinheiro. eu não vou comentar. Já sabe que não vai Não vou comentar que isso... coligação com muito Não, tempo eu não para posso falar comentar, mas posso ter problemas orçamentais também. Portanto, não posso fazer qualquer tipo de comentário sobre essa matéria. Porque isto está a ser gravado. E, portanto, palavras são essas duas vertentes, essas duas questões. Se não se importam. Bem, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar naturalmente a senhora Presidente da Câmara, a nossa anfitriã, e agradecer-lhe naturalmente a gentileza do convite que me dirigiu para estar aqui. É com muito gosto que aqui venho. É sempre bom voltar aos espaços de Conselho da Câmara Municipal da cidade onde nasci, onde vivo e onde educo ou tento educar da melhor forma os meus filhos. Quero cumprimentar naturalmente os nossos oradores, o seu secretário, cumprimentar a todas e todos aqueles que estão aqui presentes e que disponibilizaram na véspera de feriado a vir aqui ouvir-nos, e quero também dizer ao Sr. Secretário que é com muito agrado que o vejo nessa função do moderador. Por um lado porque sei que será absolutamente isento, e por outro lado também já percebi que é uma função que implica intervir muito menos do que aquilo que é normal na sua função no Parlamento, e portanto gosto de o ver como moderador. Permitam-me também referir-me ao Dr. Guilherme Reis Leite e ao Ricardo Barros, dizer-lhes que é um prazer e uma honra dividir um painel destes, dos 50 anos de autonomia, convosco, um painel que, tal como referiu a Sra. Presidente da Câmara, tem aqui uma abordagem de duas gerações, dos pais da autonomia e dos filhos e herdeiros da autonomia, e a verdade é que a minha geração, muitas das gerações que estão aqui nesta sala, devem-lhes muito ao professor Guilherme Reis Leite, ao Ricardo Barros, porque construíram a autonomia. E a materialização da simples frase de que autonomia é sermos nós a definir o que é que fazemos com os nossos recursos e sermos nós a decidir o que é que fazemos por nós, teve na sua base um esforço hercúleo e tremendo, quer desde logo do desenho legal, constitucional, estatutário, que informou tudo isso, quer depois a materialização diária daquilo que é ter um governo, compor um governo, um parlamento, as instituições de autonomia e tudo aquilo que gravita à volta destas instituições. E, portanto, aqui fica também esta homenagem, porque devemos muito. Eu, há dias, tive a oportunidade de estar num evento em que um dos convidados era o presidente João Bosco Mota Amaral, e ele dizia com muita graça: nós no início sabíamos que queríamos governar os Açores, mas não fazíamos ideia como é que se governava os Açores. E era este espírito que no início havia uma grande convicção e um grande esforço para sermos nós a construir o futuro da nossa terra, com todas as vicissitudes e especificidades, algumas delas o professor Reis Leite já as contou, e enfim, a dificuldade de gerir tudo isso, de lidar com tudo isso, e mesmo assim construir autonomia, é algo que nós hoje, aliás, não imaginamos de todo o esforço que foi, certamente. Neste evento, Autonomia, meio século de história e de desafios, eu, permitam-me, não me arrisco a falar da história, porque tendo nós na sala e no painel dois protagonistas que a viveram muito de perto e que nela participaram, quem sou eu para me estar a
a referir à história, seria no mínimo deselegante estar a fazer qualquer tipo de referência mais específica desse ponto de vista. Mas aquilo que posso dizer como um cidadão açoriano, praense de 43 anos, e sendo eu filho também dessa autonomia democrática, e também porque acho que nas efemérides e quando assinalamos datas certas, como é o caso, devemos sempre olhar para o copo meio cheio e menos para o copo meio vazio. Eu acho que a autonomia dos Açores é um projeto de sucesso, que não está acabado, obviamente, que é um projeto inacabado, mas é um projeto de tremendo sucesso. Basta olhar para as nossas ilhas, ver os índices de desenvolvimento que conseguimos, as infraestruturas que conseguimos, o conjunto de índices em matérias fundamentais para a nossa vida cotidiana e diária que conseguimos, a redução brutal da taxa de mortalidade infantil, o acesso aos cuidados de saúde, a abertura ao mundo, o acesso à cultura, a educação, a qualificação, o acesso à escola, a capacidade de construir novas e melhores infraestruturas e, portanto, sendo certo que é um processo inacabado e sempre em movimento, a autonomia e isso deve-se também a estas duas pessoas que aqui estão, a autonomia é também um projeto político, constitucional e estatutário de enorme sucesso e nunca é demais, naturalmente, referi-lo e exaltá-lo, mas sempre com a consciência de que temos que ter a responsabilidade de continuar a construí-lo da melhor forma. Porque a autonomia, no fundo, é termos nós a capacidade de decidir o que fazer com os nossos recursos, de decidir o que fazer com aquilo que temos e de que forma é que protegemos ou não melhor o desenvolvimento da nossa terra e como é que cuidamos ou não dos nossos concidadãos. Numa abordagem muito simplista, a autonomia é isto. E é isto que nós, os herdeiros dos pais da autonomia, têm a obrigação e a responsabilidade de, naturalmente, continuar a fazer para não desmerecer nem diminuir o legado destes jovens que nos entregaram e começaram a construir há 50 anos. E, portanto, eu falando dos desafios da autonomia e da capacidade que nós temos que ter de usar a autonomia ao serviço das pessoas, no fundo a autonomia é isso. A autonomia não é só aquilo que consta nos manuais de ciência política, na Constituição, no Estatuto, mas é também aquilo que todos os dias nós pomos ao serviço dos nossos concidadãos. A autonomia é isso, e sermos nós a ter a capacidade de construir diariamente uma vida melhor para nós e para quem nos rodeia, é termos tido a capacidade, por exemplo, de, quando Portugal foi intervencionado pela Troika, nós termos conseguido, através dos instrumentos que tínhamos enquanto governo, de garantir que nos Açores não havia cortes na função pública quando houve no continente. Ou quando tivemos a capacidade de ter que lidar com uma pandemia, e obviamente que todos os governos tiveram que lidar com uma pandemia, mas tivemos mais rapidez e mais celeridade na resposta aos problemas dessa pandemia, devido à proximidade que nós tínhamos aqui e aos apoios que criámos para empresas, famílias, etc, etc. E eu não estou aqui a fazer, permitam-me dizer, porque isso também não é correto e eu não abordo este tipo de efemérides nesse registro, não estou a fazer aqui qualquer abordagem sectária do ponto de vista partidário. Eu acho que os 4 ciclos políticos da autonomia todos eles tiveram erros, mas todos eles tiveram muito mais virtudes do que erros. O ciclo político presidido pelo Presidente Mota Amaral, o ciclo político presidido pelo Presidente Carlos César, o ciclo político presidido pelo Presidente Vasco Cordeiro e o ciclo político também presidido pelo Presidente José Manuel Bolieiro, com quem tenho muitas divergências, mas que tem também, naturalmente, virtudes e tem tido sucessos e tem conseguido coisas boas neste ciclo governativo. Portanto, a autonomia tem vindo a ser construída e aprofundada bem também nestes ciclos políticos, porque o aprofundamento da autonomia não é só aquilo que conseguimos colocar em letra de lei na Constituição ou no Estatuto. A autonomia faz-se todos os dias, numa lógica de boa governança, de fazer bem e de mostrar lá para fora que nós estamos a fazer bem e que estamos a usar devidamente os nossos recursos, que estamos a fazer bem os recursos que temos disponíveis. E essa é também uma obrigação permanente dos decisores políticos aqui também na nossa região. E olhando para o futuro,
é fundamental que nós tenhamos, e eu, enfim, referindo-me mais em concreto aos desafios, porque sobre a história não me arrisco a falar, é termos também a capacidade de construir uma autonomia de conhecimento, uma autonomia que garanta que nos Açores, no âmbito dessa autonomia, nós temos a capacidade de garantir mais e melhor conhecimento nas suas diversas dimensões. Uma dimensão que nos permita continuar a construir aquilo que já temos hoje em várias matérias no âmbito dos ecossistemas tecnológicos, científicos, de produção de conhecimento, porque não tenhamos dúvidas. Quem produz conhecimento é quem decide o nosso futuro. E se nós não tivermos a capacidade ou estivermos sujeitos ao conhecimento dos outros, vamos também estar sujeitos à decisão dos outros. E, portanto, a produção de conhecimento deve ser, na minha perspectiva, um dos maiores desafios da autonomia para o futuro e deve estar na base de um compromisso alargado entre todos os partidos políticos, governos, parlamentos, agentes económicos e agentes sociais. E uma autonomia da boa governança, uma autonomia de fazer bem e que garanta o aprofundamento daquilo que é um conceito, enfim, muito em voga e muitas vezes enfocado em narrativas políticas nos países nórdicos, mas que muitas vezes nós invocamos-la e depois não a pomos em prática, que é o conceito da accountability, que é isso que os cidadãos querem. Perceber onde é que os seus impostos são gastos, como é que aquilo que descontam todos os meses é aplicado e tem retorno na sua vida, na educação dos seus filhos, no acesso aos cuidados de saúde, na sua qualidade de vida e bem-estar, na sua felicidade. E, portanto, também nós, fazendo bem e respeitando os pressupostos que a autonomia nos confere, é que conseguiremos não só essa autonomia de conhecimento, de boa governança, mas conseguiremos também, fazendo bem, estancar ou bloquear aqueles movimentos que infelizmente hoje pululam por aí em narrativas populistas, demagógicas, desrespeitadoras das instituições, desrespeitadoras das mais básicas regras democráticas. Algumas delas foram referidas indiretamente pelo Ricardo Barros, referindo-se a alguns episódios no Parlamento, e, portanto, quem tem funções políticas tem que fazer bem. Todos os dias ter a capacidade de fazer bem feito, porque é isso que será corresponder às expectativas que o eleitorado tem de quem elegeu, e é isso que, sendo um bom exemplo de trabalho político e de utilização dos instrumentos públicos que estão ao nosso dispor, bloqueará aqueles que se mobilizam para votar pelo protesto, pela discordância e porque quem lá está não está a conseguir corresponder às expectativas que o eleitorado tem de melhoria da sua qualidade de vida, expectativas, aliás, que são, obviamente, legítimas. Quanto além da autonomia de conhecimento, da autonomia da boa governança, nós temos que continuar atentos e unidos, porque basta ver exemplos recentes. E eu, enfim, dizia há pouco o José Guilherme Reis Leite que nos primórdios da construção da autonomia havia muitas tensões e muitas discordâncias. Gostaria eu, de passados 50 anos, dizer que essas tensões e essas discordâncias já não existem. Ora, não é assim. Basta ver o que se passou muito recentemente com todos os episódios à volta daquilo que é o subsídio social de mobilidade. E eu não estou a fazer uma crítica a um governo deste ou daquele partido, porque também há centralistas ou pessoas que entendem não conhecer as especificidades das regiões em todos os partidos, também os há no PS. E, portanto, não é uma crítica direcionada para o atual Governo da República, mas isto para referir a necessidade de em vários momentos, em alguns momentos, termos a capacidade, porque isso também é honrar a autonomia, de colocar de parte as nossas diferenças e conseguirmos compor um chão comum de defesa da nossa região. Eu vejo aqui o Sr. Presidente da URIPSA, outro exemplo, alguém no Terreiro do Paço, num gabinete, decidiu que o trabalho que as IPSES fazem nos Açores e o serviço que prestam geracionalmente transversal a milhares de pessoas na nossa região, nas crianças, nos cuidados à terceira idade, nas creches, nos ATLs, etc. Alguém decidiu num gabinete que os açorianos não eram merecedores de receber os valores no âmbito dos acordos de cooperação transferidos anualmente para essas instituições. E decidiu
que tinha muitas dúvidas e que, portanto, era necessário criar-se um grupo de trabalho para avaliar que o dinheiro que é recebido pelos Açores, pelos açorianos no âmbito dos serviços que lhes são prestados pelas instituições particulares de solidariedade social, é legítimo ou não é legítimo. E, portanto, é disto que estamos a falar. E desta ilegitimidade total de técnicos e burocratas de Lisboa que entendem um dia que tudo aquilo que construímos, que estas pessoas e que todos os partidos construíram, não é de todo, não estou de todo aqui a realçar créditos do partido que represento, que todos construíram, é posto em causa porque alguém se lembrou de pôr isso em causa, dando um despacho e de querendo criar um grupo de trabalho, porque acha que aquilo que um idoso em São Brás ou aquilo que um idoso ou uma criança na Povoada ou no Couve não é merecedor de receber qualquer tipo de apoio ao serviço que lhe é prestado, porque não merece tê-lo, à semelhança daquilo que acontece no continente. E, portanto, isto para referir que, no âmbito dos desafios da autonomia de conhecimento, onde temos muito caminho para fazer, na autonomia da boa governança, onde temos também muito caminho para fazer, respeitando quem vota em nós e quem consiga ter vistas as expectativas que cria aos políticos que elege. Isso é que estanca e é que pode estancar os movimentos populistas que infelizmente têm vindo a crescer no nosso país e também na nossa região. Há também a necessidade de, em vários momentos, honrando os 50 anos de autonomia, que possamos construir um chão comum de entendimento e em defesa dos Açores e da nossa autonomia, para que, mesmo sendo um projeto de sucesso, não seja... sendo um projeto de sucesso que nunca está acabado, não haja qualquer tipo de retrocesso. E, portanto, como contributo e sabendo que não respondi diretamente às perguntas do Sr. Secretário, era estas as notas que gostava de dar. Relativamente à questão da descentralização. Bom, nós temos trabalho desenvolvido sobre essa matéria. A verdade é que sempre que se fala de descentralização, e a Sra. Presidente saberá isso bem melhor do que eu, sempre que se fala de descentralização e de aumento de competências para para quem é receptor dessa descentralização, temos sempre que nos, debater a questão financeira, do envelope financeiro e daquilo que é transferido. Mas eu também devo dizer o seguinte, aliás, divergindo um pouco do partido que represento e onde milito há cerca de 25 anos. Eu não acho também que nós devamos sempre, e aqui fica uma crítica também ao Governo, eu não acho que nós devamos sempre que estamos a discutir a relação entre a região e o Estado, que devamos reduzir essa relação à questão financeira. Isso é obviamente importante, o relacionamento institucional e financeiro é obviamente importante, como é óbvio. Eu refiro-me em concreto à questão da Lei das Finanças Regionais, da Lei das Finanças Locais, tudo isso releva e é importante. E eu termino já. Mas existem outros dossiês que nós corremos o risco de estar a descurar e que são também eles muito importantes. Desde logo a arquitetura no âmbito daquilo que está na base dos acordos de cooperação, como é óbvio, e a Eurípsa tem feito um trabalho extraordinário desse ponto de vista, mas, por exemplo, um dossiê que eu julgo que é tão ou mais importante que a Lei das Finanças Regionais e que diz muito aqui também à Praia da Vitória e à Ilha Terceira é a questão do mar. O dossiê do mar, que essa sim é, na minha perspectiva, a grande questão do presente e do futuro quando falamos das relações entre a região e Portugal continental. O Mar dos Açores, o direito sobre o Mar dos Açores e quem é que beneficia verdadeiramente dos recursos tremendos que tem o Mar dos Açores, que tem os fundos marinhos. E, portanto, eram estas as notas que gostava de vos dar, reiterando o meu agradecimento pelo convite para aqui estar hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta continua muito indireta, mas de qualquer das formas, sempre referência ao assunto e, portanto, foi importante e, obviamente, uma intervenção que eu acho de grande qualidade, como todas as outras, em que nós tivemos a oportunidade de realizar aqui. Gostava só de dizer, também há aqui uma coisa que vos quero dizer, quer dizer, vocês dois, porque há 2 pais e 2 filhos, e eu sou o quê? Eu não digo que não ninguém, É o neto. não digo que ninguém quer, não é? Portanto, há agora aqui a oportunidade. Eu peço à Sra. Presidente da Câmara e vou o seguinte, já passa meia hora
da hora programada. Podemos abrir o debate. Claro que sim. O que eu peço a todos os intervenientes mais é que... cumpridora, portanto... Sim. Aqui deste lado da esquerda foi. Portanto, o que nós podemos fazer é agora, podem colocar as questões que entenderem, eu peço é depois respostas breves para podermos responder ao maior número possível de questões. A casa é sua, à vontade. Muito bem. Então, quem é que quer colocar alguma questão? Faz favor, senhor. Acho que as pessoas querem ir jantar, não é? Exatamente. O som é ir jantar. Mas eu, Sr. Dr. Reis Leite, tinha muito gosto em ouvi-lo sobre um parênteses que fez numa conferência semelhante na Câmara de Angra, que participou há pouco tempo. E eu fiquei impressionado, ou pelo menos curioso, numa referência, num parênteses que fez a Vitorino Nemésio neste período. E dizendo, ou pelo menos aquilo que percebi, que seria um período obscuro, ou menos conhecido, um tanto quanto enigmático, o seu pensamento, ou seu Vitorino Nemésio, a sua ação, a sua intervenção política, nessa fase entre autonomia e independência, em que ele teria uma posição ou uma ação. E, portanto, a sua relação desse período, e dado que estamos aqui de vez em quando estamos a ouvir conferências sobre Nemésio, julgo que fez uma referência a um texto que eu tenho, que os seus biógrafos não fazem referência nem como obra, nem como biografia. Enfim, como só fez o parênteses e fiquei muito curioso, se podia revelar um bocadinho esse enigma, Nemésio, onde é que estava, o que é que pensava, qual era a ação e a posição sobre esse período de 74, 76, uma vez que morre em 78. Muito obrigado. A pergunta é complexa, portanto, vamos ver se o Dr. Reis Leite consegue sintetizar a uma nova, uma conferência. Não, mas o problema é fácil de resolver. Primeira coisa, o Vitorino Nemésio era essencialmente um poeta, e sabe que os poetas são enigmáticos, e não é por acaso que o Platão não queria que eles governassem a República. Bom, mas o Vitorino Nemésio tinha realmente uma dedicação e um amor aos Açores extraordinário, e tinha uma maneira muito especial de como é que se há de dizer, de transmitir essas duas opções. O Vitorino Nemésio perdeu-se de amores, como toda a gente sabe, pela cadela pura. Não estou revelando nada a ninguém, porque isso é público, está publicado. E nenhum nem outro fazia um segredo. É preciso que se note. E mudou-se para São Miguel, onde viveu num Éden amoroso e estava no seu direito de o fazer. Não sei se estava no seu direito, depende dos conceitos de moral. Mas isto é. Bom, e entusiasmou-se com o movimento, que há bocadinho aqui o Messias falou, de que em São Miguel teve uma força e um entusiasmo que nas outras ilhas não teve, efetivamente. Ora, a senhora Marquesa pertencia às altas esferas da aristocracia micaelense, que sonhou com uma independência para os Açores. Bom, e aproveitaram-se efetivamente o Vitorino Nemésio, ou talvez também deixou aproveitar-se. Não é por acaso que o proclamaram presidente da República dos Açores, e publicaram facsímiles, ou como é que se há de chamar, desenhos de notas com o Vitorino Nemésio, com uma espécie de Trump nas novas notas dos Estados Unidos da América. Bom, mas os outros, os que não se opunham formalmente a essa questão, quando se viram na sequência daquilo que aqui tentei transmitir no princípio, quando se viram com dificuldades de fazerem aprovar no então Conselho da Revolução e na promulgação pelo Presidente da República
de algumas propostas que tinham feito. Eu há pouco não falei, mas para além daquelas etapas que disse, de acabar com os distritos, de formar um governo, a Junta Regional dos Açores recebeu uma tarefa um pouco enigmática, que foi preparar um estatuto provisório. Ora, isto era pôr o carro à frente dos bois, porque efetivamente o que fazia sentido era que a Assembleia Legislativa Regional, como depois aconteceu, fizesse os estatutos segundo as leis que a Constituição existia. Ora, não havia Constituição, não havia Tribunal Constitucional, mas havia um órgão de soberania, e esse órgão de soberania chamava-se Conselho da Revolução. Conselho da Revolução. Ora, o Sr. General dos Açores, os seus secretários ou membros da Junta, e mais o seu substituto, na altura brigadeiro, Menezes. E uma secção que verificava a constitucionalidade do Conselho da Revolução, não é? Sim, fazia. E não só, e era nesta altura era a soberania nacional, tinha a soberania nacional. Nos Açores podiam fazer estas coisas todas porque o general Altino de Magalhães é que mandava e presidia a junta, e o seu substituto no governo militar era um açoriano também, amigos, bom, e até quanto percebo das hierarquias, subordinado ao dito-general que era brigadeiro. Quando se viram rodeados de dificuldades em convencer o Conselho da Revolução, o Presidente da República, a Assembleia Constituinte, que já estava em exercício, começaram a ver que aquilo não funcionava, porque o Presidente da República passava o documento que tinha recebido, que era o Estatuto Provisório, passava para uma comissão de exame, a comissão de exame fazia algumas alterações, passava para outra comissão, não sei. Bom, até que chegaram à altura que decidiram apresentar uma espécie de comissão de sábios. E essa comissão de sábios, quem é que era melhor para poder ir explicar aos órgãos do governo da República o que eram os Açores e o que é que os Açores pretendiam e a bondade das soluções açorianas? Vitorino Nemésio. Bom, e Vitorino Nemésio lá foi, chamado a Belém, e lá, ele com outros, os ditos sábios, e lá explicaram da melhor maneira que puderam. Julgo que o Vitorino Nemésio não ficou muito convencido de que tenha conseguido transmitir com clareza e acima de tudo, para convencer os que não estavam convencidos. E mais tarde resolveu reunir num livro os poemas que fez durante esse período agitado. Ora, esses poemas são contrários, são belíssimos, não estão em causa a qualidade dos poemas, mas são contrários àquilo que os admiradores de Nemésio, os seus seguidores, gostariam que Nemésio tivesse sido. E arranjaram uma desculpa de que ele estava condicionado. E entre um homem e uma mulher, nada pior do que o sexo para condicionar os dois. Isso é incontestável. Bom, e resolveram, por não simplesmente montar um esquema. Esse livro não existe. Um catálogo feito aqui a terceira, por alguns sábios do tipo contrário, porque simplesmente não falaram nunca nesse livro. O livro não existe. Bom, evidentemente que Deus o tenha lá no outro mundo, e hoje em dia as questões que ele levantou já não motivam ninguém. Mas ele levantava as velhas questões que no fundo eram as questões dos independentistas. O que é preciso é morder as canelas destes sacanas e coisas assim do género. E ele depois meteu aquilo tudo em poemas magníficos.
mas que é como se aquela visão do Nemésio não existisse. Pronto, foi um desvario, o melhor é esquecer e não vale a pena manchar o nome de Nemésio. Evidentemente, outras pessoas acham que os poetas e a arte não têm limites, nem têm peias, e as coisas não são boas ou más literariamente porque tratam de assuntos que a gente não gosta. No fundo era isso que eu queria transmitir. Uma questão... Só uma coisa rápida e agradecer para já este painel e o que é que estamos aqui a discutir. E ainda ali ao seu doutor Ricardo Barros, em que diz que, portanto, foi um avião assaltado em 76, em Santa Maria, acho eu, e que deram alguma cadeia a algumas pessoas, será isso? Nós também tivemos aqui na Ilha Terceira, na Praia da Vitória, na base, uma invasão da base, quando veio cá o Hotel Saraiva de Carvalho, em junho de 1976, em que ele nem conseguiu sair do avião, em que foram tratores e pessoas invadiram uma base militar. E efetivamente foi isso que aconteceu. E portanto, estava também a nível da FLA em 76, tinha aqui na Terceira a FLA e tinha também mais um, que era o MSE, que era o Movimento Separatista Estudantil, que efetivamente faziam alguma pressão também para haver essa parte da separação, e para não estarmos só, portanto, não havia só em São Miguel era muito mais, que o José de Almeida, que efetivamente que puxava, portanto, a parte da FLA, mas na Terceira também havia algumas pessoas que contestavam, efetivamente, que queriam independência e queriam pegar a parte da independência. Uma das coisas que estamos aqui a falar também, que é a parte que é muito importante, que é, falando da autonomia, falar efetivamente o que é que está a acontecer no centralismo. As IPCs estão a ser penalizadas desde o ano passado pelo centralismo que há do Governo da República. Portanto, dizendo efetivamente que fizeram um estudo em 2024 sobre as instituições do continente e esqueceram-se que os Açores existiam. E não fizeram estudo nenhum. O que é que aconteceu? Aconteceu que o ano passado, em abril do ano passado, as instituições do continente receberam todos, com retroativos a janeiro, os serviços que prestavam portanto, para o Governo da República, e nós só recebemos aqui em dezembro de 2025, em 22 de dezembro, porque, efetivamente, a República não nos queria pagar, porque achávamos que nós andamos aqui a gastar dinheiro e estamos a gastar a mais do que aquilo que devíamos estar a gastar com as pessoas. Efetivamente, isso, portanto, vê-se, e era uma coisa que chama a atenção, que estamos a tratar como portugueses de segunda. Efetivamente, a República vamos a tratar como portugueses de segunda. E nós não tínhamos respostas nenhumas, nem o Governo Regional tinha respostas nenhumas da República. Isso é que era o ponto. E pronto, que era, em verdade. Eu posso lhe dizer que chegámos a acordo este ano, na República, no dia 17 de Abril. No dia 17 de Abril, mandei uma mensagem para o responsável açoriano da área social, a dizer que tinha feito o acordo lá. E não sabia. Portanto, como é que é possível haver um acordo na República, na área social, em que nos Açores não sabíamos? Não é possível, portanto, neste momento cada vez há mais o centralismo. Por isso é que eu digo, a autonomia, temos que efetivamente começar a lutar ainda mais para termos a nossa autonomia. Não é a nível da República que vai decidir para onde é que vai o dinheiro e como é que vai ser pago ou deixar de ser pago, e paga na República aquilo que tem que pagar, e nós ficarmos a dever 4.200.000 às IPCs dos Açores. Portanto, o que é muito dinheiro e que põe em causa muito do trabalho que está-se a fazer, e quem vai ser penalizado são as pessoas, não são as instituições, que as instituições fecham, deixam de servir as pessoas. E é isso que era importante rever. Peço desculpa também para puxar essa área, mas acho que é uma área importantíssima e que efetivamente estamos a sofrer muito do centralismo da República. Olha só. Muito bem. Efetivamente é assim. Porque a partir do momento... Já que não me perguntaram, eu respondo. Mas o problema é o seguinte: há aí uma questão teórica e uma questão prática. O governo regional, os governos regionais, não este governo regional, mas os governos regionais, ao contrário do que pensavam no início, já que eu aqui sou uma espécie de senador. Não sei se é senador, mas assistia ao início destas coisas todas. O governo regional defendia uma teoria que era um pouco, também era perigosa e era acima de tudo, não se sabia onde é que iria parar. A Constituição o que dizia era que
os serviços nacionais, chamamos assim, os serviços periféricos do Estado, como depois a linguagem mais brilhada se dizia, passariam para a área do governo regional. E o governo regional defendia de que os órgãos do governo próprio da região eram o Estado na região. Isto era uma matéria audaciosa e que os centralistas não aceitavam. Bom, o governo de então, o primeiro ou o segundo governo do Dr. Mário Soares, que teve sempre a habilidade de se aliar à direita e nunca à esquerda, sabiamente, para não acontecer algumas coisas. O que é que fez? Não, isso não é assim. A Constituição enquadra, mas é preciso fazer uma lei sobre esse enquadramento. E os senhores têm que dizer o que é que querem transferir dos serviços. Não podem transferir todos. Bom, todos não podiam, porque a Constituição também não permitia, alguns, mas todos os outros podiam transferir. Foi simpático, eu fiz parte desse grupo, era muito simpático, o Dr. Mário Soares gostava muito de convivência. E começou não por dizer a gente vai conversar, os senhores escrevem o que é que querem, depois nós analisamos, não. Convidou toda a gente para ir almoçar lá o palacete de São Bento. Os almoços eram muito simpáticos, a gente todos conversava, cada um dizia o que queria, a comida era boa, de forma que aquilo era uma maravilha. Não estava ainda o Cavaco Silva lá para receber o bispo de Setúbal e dar-lhe charros fritos. Bom, aquilo corria tudo muito bem, mas depois entrava o mal da fita, que era precisamente o que o meu amigo disse que tinha vindo aos Açores e que tinha sido expulso. O Almeida Santos. O Almeida Santos também estava, e depois dizia, e agora aqui o Almeida Santos resolve este problema, vai fazer um esquema e faz um projeto de lei e a gente depois entende sobre esse projeto de lei. O projeto de lei do Almeida Santos não tinha nada a ver com as simpáticas conversas ao café aquilo era tudo muito cortado e muito... Bom, agora resta saber qual é dentro deste quadro, qual é o acordo que existe entre a Secretaria dos Assuntos relacionados, assuntos sociais, e saúde e assuntos com o Governo Central. O Governo Central não tem competência, se esse acordo existe, não posso agora, já não tenho influências nem decisões políticas que me permitam saber isso. Porque realmente, se há um acordo que isso foi transferido para os Açores, nem as leis da República podem legislar em relação aos Açores, e se legislarem a Assembleia Legislativa tem o poder de fazer uma lei, e essa lei prevalece em relação às leis nacionais, como sabem. Os senhores não têm que aplicar as leis da República, nem os senhores ministros têm direito de pedirem pagamento ou não pedirem pagamento. Isso não está. Não sei qual é a situação. Não é? Se há IPS que se vão queixar ao senhor ministro, não deviam ir. Deviam se queixar ao senhor secretário. E deviam fazer pressão sobre os senhores legisladores, que é que resolvem o assunto. Agora, fazer leis para as quais não há orçamento não serve de nada, não é? Eu gostaria de entrar no diálogo, mas dizia que isso só aconteceu ano passado. Começou ano passado. Portanto, quando era anteriormente, até que era o responsável pela tutela, era o Dr. Artur Lima. E, portanto, nós resolvíamos os problemas, nós temos este problema, no continente recebeu-se isso, na República, e ali fazer barulho e recebíamos o dinheiro, que nos era devido.
No ano passado começou a surgir problemas em que não recebíamos aquilo e começaram a querer cortar. Portanto, as leis não se mudam de um dia para o outro. E, portanto, desde 2014 que eram assim e efetivamente no ano passado passaram a ser dessa maneira. Só uma nota brevíssima. Que não, o senhor deputado é desconfiar, o brevíssimo. À qual não resisto. Como diz o nosso povo, para ser respeitado é preciso dar só respeito. Era só isto. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O senhor deputado está a aproveitar-se de ser moderador e não poder responder. Não falo mais. Portanto, eu quero agradecer a vossa presença. Eu sei que se calhar ainda teríamos algumas questões, mas a verdade é que já estamos com 53 minutos além da hora e também se não Daí tenho que tirar alguns, são da minha responsabilidade. Pois. Mas quer dizer, também me habituei que eu estive no Maranhão e para isto eles não é um atraso, isto é mesmo pontualidade inglesa para eles. Porque eles, tudo, menos que seja 2 horas. Quando eu estava na Assembleia da República, costumávamos brincar que havia o quarto de hora académico, nas academias as coisas durante o primeiro quarto de hora não contam, só estava depois. Havia depois a meia hora parlamentar e havia a bagunça da Assembleia da República. Nunca ninguém sabia quando é que começava, nem quando é que acabava. Eles tinham um evento para as 2h30 e depois começa às 11h30 e dizem, pronto, a gente tinha aqui estas 2 horas de tolerância. Portanto, estava os atrasos já são programados. Muito bem, agradeço-vos muito a vossa presença. Quero a última palavra com certeza para a senhora Presidente da Câmara, que queira dirigir-se ao auditório e não? Unicamente para agradecer a presença e terem tido a oportunidade de estar aqui connosco a refletir, a ouvir esta história de tantos anos, agradecendo os contributos que deram, que efetivamente enriquecem esta matéria. De minha parte, eu unicamente cumpri, literalmente, em responder-lhe à minha questão. Aqueles que divagaram mais um pouco, aqueles que divagaram mais um pouco, esta é efetivamente uma oportunidade de poder extravasar, mas acho que foi um bom momento e agradecendo, obviamente, a presença de todos. Vamos organizar muitas outras sessões no âmbito da comemoração dos 600 anos da descoberta dos Açores. Só a temática já provoca discussão, eu sei, mas teremos a oportunidade e vamos ter vários eventos relacionados com essa temática. Essa vai ser difícil. Mas é o difícil que vale a pena. Muito obrigado a todos. Obrigada.